pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, caso você esteja assistindo aí. Você já sabe qual é o tema do nosso episódio, mas se você ainda não assistiu os outros episódios, clique em algum botão que vai ter aqui para você assistir, tá certo? E hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Niles Bergsten falando sobre discipulado. Meu pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é ser um discípulo. Perfeito. Mais uma vez, um abraço a todos. Olá, olá, sempre eu falo isso. Que Deus abençoe. O que é ser um discípulo? Um discípulo é um seguidor. Matetés no grego é um aluno, é um seguidor. É interessante isso porque os discípulos, os matetés, são adultos. Eles não são crianças. A gente pensa em aluno pequenininho, então a gente fala em pedagogia cristã e o nome não é pedagogia. O nome é andragogia. Por quê? Porque o crescimento e a formação de um adulto não é a mesma coisa de uma criança. A palavra paidagogos, paidia é um aluno grego lá, é uma criança, alguém que é mentoreado na Grécia. Só que a palavra andragos é adulto. E como é que se ensina adulto? A andragogia é diferente da pedagogia. A andragogia é o ensino interativo. O adulto participa do ensino. A criança não. A criança não sabe nada, o professor conduz. O adulto não, ele participa. Então, quando você tem um grupo de adultos que você vai discipular, você tem que interagir com eles e extrair deles as experiências que tem a ver com o que eu estou falando ou o que eu estou vivendo. O que foi Jesus fez? Exatamente, ficava andando com ele e falava, olha os lírios dos campos. Não tinha lírios, ele estava na frente de uma plantação de lírios ou alguns lírios do campo. E os passarinhos, tá? Ele interagindo sempre com os passarinhos. Vai ensinar sobre o poder dele, entra dentro de um barco numa meio da tempestade. Então a andragogia é aquela interação na vida do adulto em que se tem o aprendizado. Então, o que é o discipulado? O que é o discípulo? O discípulo é aquele que se coloca como aprendiz. E é interessante porque você vai pegar frases da filosofia bem conhecidas, só sei que nada sei, né? A vida não vale a pena, a vida só vale a pena se for refletida. Sócrates diz isso. Você vai ver que a própria filosofia vai, ao longo da história, vai dizer que nós não sabemos nada. O homem é uma partícula no universo, né? Mas é a única partícula que é filho de Deus. Quer dizer, por mais que a filosofia tenha uma parte da verdade, ela não tem outra. Essa partícula é filho de Deus. De qualquer modo, a própria filosofia, o nosso próprio reconhecimento da incapacidade, da ignorância, da pequenez, nos levaria a dizer, eu sou aluno de alguém, eu sou aluno da vida, eu sou aluno de alguma pessoa, eu tenho que ser aluno. Mas no momento em que a gente está envolvendo salvação, envolvendo transformação, envolvendo libertação do poder do império das trevas, aí é que eu sou aluno mesmo. Porque eu estou numa jornada de vida, mas estou numa jornada de vida eterna. Então, o que é um aluno? Um aluno é aquele que, um discípulo, um aluno, é aquele que se rendeu em humildade para aprender. Por isso, o primeiro ensino, o primeiro didaquê, de todos, Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lá nas bodas de Caná, falou para o camarada levar, mas ele não tinha começado o ministério ainda, João 2. Mas quando começa o ministério dele, quando ele se assenta a ensinar. E qual é o primeiro ensino de Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Não existe discipulado sem que a pessoa se diga, eu nada sei, eu só sei que nada sei, eu sou um aluno de Jesus. Jesus, não sei nada. Jesus do lado de cá fala, você sabe um bocado de coisa assim, filho, mas eu não vou falar nada não, porque você está certo mesmo, você não sabe nada. Sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Me lembro uma vez que um pastor veio pedir a mim que queria ser discipulado. O pastor era meio mais experiente que eu, mais velho que eu. E ele chegou e falou assim, rapaz, eu quero ser discipulado. Eu não sei nada, eu quero jogar fora tudo que eu aprendi. Aí eu falei, isso é a atitude de um discípulo. Só que Jesus não vai jogar fora nada. Então ele diz, eu quero jogar fora tudo. E Jesus diz, você não vai jogar fora nada. Porque tudo que entrou aí dentro vai servir de material para transformação, para ensino e para crescimento espiritual seu. E foi isso que eu respondi ao pastor e ele se tornou discípulo. Perfeito. Meu pastor, o senhor falou até no outro vídeo, um spoiler, né? Falando que não tem como você ser discípulo se você não fizer de Jesus o seu Senhor. Isso. O senhorio de Cristo, Sim. né? Então, um dos primeiros pontos que eu penso é Jesus Cristo é meu Senhor. Então, Sim. eu reconheci
já tô ali no caminho que ele é meu mestre, né? Ele é meu mestre, ele é meu senhor. Mas o que mais vai caracterizar ali que eu posso falar assim, não, se essa pessoa, o esvaziamento dela ou o espírito nela, o que é que vai caracterizar ali pra fazer assim, não, essa pessoa realmente, ela é um discípulo. Então assim, não, eu sou um discípulo porque eu reconheço Jesus como meu Senhor e eu estou aqui como esse cara estava, né, como esse pastor estava, eu estou aqui entregue, totalmente vazio, quebrantado, esperando, como os evangélicos falam, passar pela olaria de Deus, né? Ana, eu digo para você que a maior prova de que alguém é discípulo não é uma sensação que ele tem. Sim. É ele olhar para si e olhar se tem a prática do que foi instruído. Porque, por exemplo, para você, se eu instruir alguma coisa para você, por exemplo, essa fala que você, da outra vez você falou, que eu falei alguma coisa para você, e eu gosto muito de plantar uma bomba relógio no coração de um monte de gente. Porque a bomba relógio, quando explode, ela destrói o que é para se destruir, mas ela provoca um brainstorm, ela provoca uma tempestade de ideias acerca de si mesmo, e não existe discipulado sem autoconhecimento, não existe. Por isso que eu falei que Jesus, quando mandou aqueles discípulos lá em Samaria, eles mesmos não sabiam que tinham aquele lixo no coração deles. Mas voltando, então, como é que o discípulo sabe que ele é discípulo? Não, eu estou sentindo um arrepio, não é isso não. Ah, eu estou sentindo, também não é. Ele só vai saber pelo fruto. A fé sem obras é morta. Aí Jesus deu uma instrução. Filho, a pessoa entra naquela caminhada discipulada, eu falo, vou te explicar aqui o que é o devocional. Primeiro, eu não vou dizer que você é obrigado a fazer devoção, mas vou te explicar o que é. Você toma café da manhã? Tomo. Então é o seguinte, você vai tomar um café com Jesus. Assim como você come o pão e o café, o pão com Cristo é Ele. Então você abre a Bíblia para quê? Você abre a Bíblia para comê-lo. Ele vai falando, isso não vai estudar a Bíblia no café da manhã. É ler e ele vai falando, em qualquer passagem da Bíblia, ele vai falando contigo. Você está comendo. E aí você responde orando. Beleza. Aí você ensina para a pessoa não faz. Aí ensina de novo, não faz. Ensina de novo, não faz, mas está na igreja. Ela não é discípulo. Quando não responde, não é discípulo. Aí você pode chegar para ele e falar, você não é discípulo. Não é discípulo. Por quê? Porque o discípulo não dá fruto. O discípulo dá fruto e você não dá fruto. Aí ele fica zangado, mais o fruto de que não é discípulo. É importante essa reflexão porque a gente estava estudando justamente sobre isso, sobre o fruto, né? E teve um compartilhamento que a gente colocou o fruto, já achava maduro, e um que iria ainda amadurecer. E nesse processo eu pude perceber, então se aconteceu comigo, acredito que tenha acontecido com os outros também, coisas que eu fazia antigamente, que hoje não faço mais, que já é um fruto, e aquilo tá tão assim, já integrado. Entre aspas, natural. Natural, que eu fiz assim, meu Deus, isso já tá natural, isso. Sabe? Então, o processo, eu acredito que o processo de discipulado na minha vida tenha sido isso. Isso. Eu recebo a instrução, recebo a orientação, vou meditar sobre aquilo, foi como... Aí vem, a terra é boa, a semente que cai, a terra é boa. Aí você fala, sou terra boa. Não existe orgulho de terra boa. Quem produziu essa terra foi Deus. Então, a terra é boa. E caiu a palavra, e ela deu fruto. A palavra caiu no seu coração, deu fruto. Aí você olha assim, eita, que eu já estou praticando. É assim que você faz? Ninguém pode se orgulhar de produzir um fruto se a semente é que vai gerar o fruto. A gente é só terra. A vida não está na terra, a vida está na semente. E teve uma reflexão legal que eu trouxe, porque eu dou aula de biologia, né? Então eu falei que para que serve o fruto na botânica, né? O fruto ele serve para duas coisas: dispersar a semente, que a semente está lá dentro do fruto, e para proteger a semente para que ela seja dispersada depois, né? Sim. Então o fruto, a carne ali que está naquele fruto, ele tem a semente dentro. A semente, ela foi lançada, que aí a gente ligou logo com a parábola da semente. E o fruto, eu estou guardando aquela semente. Aquela semente ela tem que ser dispersada para ter novos frutos, para ter novas árvores. E eu trouxe isso justamente para elas, as meninas que estavam comigo. Eu fiz, gente, a semente foi lançada. Você não fez nada para que essa semente fosse lançada. Ela foi lançada. Você estava ali naquele momento. E por você estar enxertado, né? Como nós usamos a videira, você estar ali, você gerou aquele fruto. Isso. E aquele fruto ele vai ser dispersado. Então o fruto ele vai cair em algum local na botânica, né? E um animal vem, come e lança aquela semente de novo. Isso. E isso é a gente na vida
do outro. Sim. É interessante porque quando a gente pega uma passagem falando ainda do resultado da vida, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não fizemos. Isso dá medo, viu? Não, mas veja só, eu vou até ler aqui, porque esse é talvez uma das passagens mais importantes de discipulado. Ouça aí, viu, gente? De Mateus, capítulo 7. Se você também tem medo, que eu leio e falo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não quero ser assim. Não, porque a parábola da casa do prudente e insensato explica essa parte. Ó. No verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, tem um fazer aqui que é consequência de algo. Não é de falar, é de fazer. E outra coisa, é consequência de quê? Senhor, Senhor. Ou seja, não é consequência de uma fé, é consequência de um reconhecimento de um senhorio. Senhor, Senhor, não é Jesus, Jesus. Aí continua, muitos dirão, taraná, eu afaste de mim, porque não os conheço, porque praticam o mal. Aí ele fala, portanto, e não fui eu que falei essa palavra, portanto, foi Jesus. Ele falou, nem todo que me diz, e fala, portanto, é uma consequência do texto anterior. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. O que vai ser? Vai ser semelhante ao que você quiser. Eu tenho uma boa figura aqui para eu dizer a vocês, mas quem ouve as minhas palavras e as pratica. Não precisa nem ler o resto para você pular o verso 26. Então o 24 começa assim, portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica, e o 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica. Ele não está comparando entre os dois quem tem alicerce em Jesus ou não tem alicerce em Jesus. Ele falou claramente, quem ouve essas palavras e as pratica, quem ouve essas palavras e não as pratica. Qual é a diferença da casa da rocha e casa na areia? A prática. O fundamento não é Jesus, o fundamento é a prática. Essa que é a questão, porque os caras também diziam Senhor, Senhor, mas o Senhor falou, vocês praticam iniquidade. Eles achavam que praticavam milagres. Nem Senhor não tem um nome, então o nome não profeta. Não, isso não é uma prática. Se você está profetizando, foi Deus que profetizou através de você. Se você está estudando demônio, foi o poder emprestado. Não são eles que estão fazendo. Eles estão apenas transferindo o poder que recebem para outra pessoa, mas eles mesmos não estão praticando. Ao contrário, afaste de mim vocês que praticam mal. Por isso que aquele que construiu a casa sobre a rocha é o que praticou o que ouviu. E o que construiu a casa sobre a areia é o que praticou e não ouviu. Ou ouviu e não praticou. Então quem ouviu e não praticou, vai afundar. E quem ouviu e praticou, vai ficar em pé. Ele não vai ficar em pé porque não tem vento para os dois. Ele fica em pé porque o fato de praticar deu um caráter de solidez. Essa é que é a diferença. E quem é que fica em pé? Quem fica em pé foram todos aqueles mártires que foram para o Coliseu. Que eles praticaram. Chegou na hora e falou, não vou negar não. Não vou negar não. O leão vai me comer. Pode comer leão, elefante, javali, tudo. Eu vou já daqui a meia hora, estou no céu. E aí, eles ficam ali, o leão come, eles vão embora. Eles ficaram em pé perante o leão. Quem ouve as minhas palavras, ele as pratica. Por isso, o sinal do discipulado não é o que eu sinto, não é a língua estranha que eu falo, não é o arrepio que tem, não é o casamento bom. O sinal do discipulado é a prática do que recebe. Quem não pratica, eu não sei o que é. Pode ser crente evangélico, pode ser católico, pode ser ateu, pode ser o que for. Mas quem pratica é discípulo. Maravilhoso. Muito, muito obrigada, meu pastor. Foi um aprendizado aqui. Se eu estou impactada, eu acredito que você também de casa, que esteja assistindo aí, também tenha sido transformada por essa palavra. E será que alguém está assustado com o discipulado? Então, né? Eu acho que não, porque até essa passagem aí, exatamente, essa passagem que quando eu li, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Já me trouxe aí um alento, né? Claro. Porque como é que a gente sabe que a gente não vai ser o Senhor, Senhor, e aparta de mim que eu não te conheço, você aquele tá que pratica. Você, eu dou testemunho, eu lhe conheço, você está praticando. E não, eu não vou te elogiar porque você está praticando. Porque eu tenho que fazer a mesma coisa que você, praticar. A mesma Bíblia para você, a mesma Bíblia para mim. A humildade que eu espero de você, eu tenho que ter. Então, se eu perder minha humildade, eu não serei salvo. Isso é exatamente o discipulador. E a discípula aqui dele. Tá certo, gente? Deus abençoe tchau. vocês. Deus abençoe.